Como é o diagnóstico da DPOC? Saber como é feito o diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, é uma tarefa que corresponde aos profissionais médicos. Em todo caso, o paciente deve compreender o processo que leva a um conhecimento aprofundador da patologia, pois, quanto mais cedo tiver certeza da mesma, melhor será o prognóstico a longo prazo. Quais critérios são levados em consideração? Quais são os exames usados para confirmar o quadro a seguir? Falaremos mais sobre isso. Também lhe daremos algumas recomendações para lidar com a doença caso receba um diagnóstico positivo. O que é a DPOC? A doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, consiste na obstrução das vias aéreas, de forma crônica e progressiva, com especial ênfase na saída do ar para fora do corpo. São 5 os quadros clínicos que podem derivar nesta condição: asma, inflamação da mucosa brônquica de origem autoimune ou alérgica, bronquite crônica, espessamento da parede dos brônquios por mais de 3 meses, enfisema, formação de bolsas de ar dentro dos pulmões que o retêm e evitam a sua expulsão, atelectasia, também conhecida como colapso pulmonar, fibrose cística, doença genética em que os pacientes produzem um muco espesso, que bloqueia os dutos do corpo, incluindo os do pulmão. Quais métodos são usados no diagnóstico da DPOC? Quando a DPOC é diagnosticada, é porque vários métodos complementares foram solicitados. Em geral, não há um único determinante. Ou seja, o médico conta com radiografias, espirometrias e exames de laboratório. O primeiro passo é a suspeita. O paciente se consulta diante de uma tosse constante, ora produtiva, ora não, com episódios repetitivos e até chiado quando tenta expirar. Em seguida, procede-se à solicitação dos estudos que explicaremos a seguir. Espirometria. A espirometria é um exame diagnóstico para a DPOC, que é um dos primeiros e mais eficazes na determinação da doença. Fornece uma série de dados precisos, que classificam a complexidade evolutiva e permitem planejar um tratamento adequado. Para isso, o paciente deve soprar um pequeno tubo em diferentes momentos, de acordo com as instruções do operador do dispositivo. É solicitado que faça isso em 1 segundo, com mais ou menos força, após uma inspiração forçada, ou em condições normais de respiração. Tudo isso mobiliza o ar, que é medido em volume e tempo pelo aparelho, que faz contas matemáticas, e uma curva de expiração. Os médicos interpretam esses dados para saber se a pessoa tem dificuldade em expelir o ar. Existem diretrizes clínicas que classificam os resultados de acordo com consenso internacional, então é possível determinar, com a espirometria, se alguém tem DPOC leve, moderada ou grave. Radiografia. A radiografia de tórax sempre foi um dos primeiros métodos complementares solicitados no diagnóstico da DPOC. Depois, foi deslocada pela espirometria, e por outros estudos de imagem mais específicos que apareceram graças à tecnologia, como a tomografia computadorizada, TC, e a ressonância magnética, MRI. Atualmente, uma radiografia de tórax só ajudará a confirmar um estágio da doença, mas não será válida por si só. Nela, é possível ver um aumento na retenção de ar, bem como imagens sugestivas de espessamento nos brônquios. Em caso de enfisema e atelectasia, os sinais são mais evidentes e menos sutis do que na asma ou bronquite crônica. No entanto, enquanto a espirometria existir, seria contraproducente confiar apenas nos raios-x.
Tomografia computadorizada. A tomografia axial computadorizada usa os mesmos princípios de radiologia que a placa torácica, mas fornece uma visão geral da área dos pulmões. Graças à sua maior precisão, esse método pode ser solicitado para avaliar a presença de outras lesões associadas no diagnóstico de DPOC. O uso da TC não deve ser menosprezado. Em alguns casos, quando há suspeita de câncer de pulmão, esta é a primeira escolha para esclarecer dúvidas. Da mesma forma, se os sintomas do paciente forem consistentes com insuficiência cardíaca, proporcionará uma visão do coração para medir o seu tamanho. Gasometria arterial. A medida dos gases sanguíneos não é utilizada como exame diagnóstico para DPOC, mas é mais uma ferramenta na classificação do paciente de acordo com a sua gravidade, ao fornecer dados em tempo real quando há complicações. Se uma pessoa com enfisema for hospitalizada por causa de uma pneumonia adicional, a gasometria arterial determinará se o tratamento será realizado em terapia intensiva ou em uma sala comum. Para fazer isso, um técnico de laboratório, ou médico, retira sangue de uma artéria acessível e depois o processa em aparelhos projetados para esse fim. Os resultados mostram quais concentrações de oxigênio e dióxido de carbono estão circulando. Outros testes para o diagnóstico da DPOC. Entre os outros exames diagnósticos que podemos citar para chegar à certeza da DPOC, temos os exames laboratoriais. Há muita variabilidade aqui, dependendo da suspeita do profissional de saúde suspeita. Não é ao mesmo supor que há uma bronquite crônica, que não se refletirá no sangue, e intuir a presença de uma fibrose cística. A detecção da deficiência de alfa-1-antitripsina tornou-se uma recomendação quase constante nas diretrizes clínicas mais recentes. Embora esse problema genético fosse sempre associado à fibrose cística, os estudos mostraram que muitos pacientes com DPOC têm formas leves desse distúrbio hereditário e se beneficiariam de um tratamento adequado. O que fazer diante do diagnóstico de DPOC? Se o clínico geral chegou ao diagnóstico de DPOC, é porque já foram realizados os exames complementares necessários. Portanto, o médico tem certeza do nível de gravidade e indicará uma abordagem consistente com ele. Os tratamentos combinam medicamentos orais e inalatórios, mudanças no estilo de vida e fisioterapia respiratória. Parar de fumar é uma prioridade, assim como tomar cuidado com o contágio em épocas de alta circulação viral e bacteriana, como o inverno. Hoje, a DPOC é controlável, e a qualidade de vida melhorou muito em comparação com algumas décadas atrás. O acompanhamento deve ser rigoroso, mas não estamos mais enfrentando a fatalidade que as pessoas com enfisema enfrentavam, por exemplo,